E aí, gente, já chegamos na aula 20. A coisa tá começando a ficar mais longa. E hoje, o que a gente vai fazer? A gente vai ver a atividade 7, que eu ainda não repassei com vocês. Vamos ver meios de transporte e vamos ver as palavras interrogativas que eu tanto encho o saco, porque são importantes, tá? Então, não vamos alongar demais a situação e vamos logo partir para a atividade. A gente pode parecer um pouco desanimada, porque eu tô com sono. É meio tarde. É o horário que me sobrou hoje pra fazer as coisas, então eu estou aqui. A primeira questão fala: tú y tu amigo Carlos fueron al restaurante La Parrilla, un restaurante de gran variedad. Hacer un diálogo completo desde el momento de la llegada, ordenando tu comida, hasta el momento de ordenar la cuenta. Então, você e seu amigo Carlos foram ao restaurante La Parrilla, um restaurante de grande variedade. Faça um diálogo completo desde o momento da chegada, pedindo tua comida, até o momento de pedir a conta. Então, o que eu basicamente queria que vocês usassem? Eu não lembro exatamente se era tipo aula 16, aula 15, 13, 14, mas eu basicamente queria que vocês usassem bastante vocabulário aqui de restaurante, porque eu já passei muita coisa, tipo, que le pongo, la cuenta, el menú. Já passei, realmente já passei bastante coisa, tinha bastante vocabulário de restaurante, eu queria que vocês usassem aqui nessa questão. E ela valia bastante ponto. Ahora dime tu rutina desde o momento que te levantas até o momento de ir à cama. Os verbos reflexivos, eles basicamente se baseiam em coisas que a gente faz demais no nosso cotidiano e que provavelmente está no nosso cotidiano porque é basicamente nossa rotina. Então, eu queria que vocês fizessem sua rotina aqui, mas com esse motivo de testar verbos reflexivos, se vocês usam ou não, se vocês usam, como é que vocês saem, se vocês não usam, como é que vocês fazem, se tá meio que certo, meio que errado. Era basicamente isso, e como era uma questão também bem trabalhosa, não tão trabalhosa, mas era descrita, então é muito mais difícil e mais trabalhoso do que uma questão de alternativa, então também valia 18 pontos. Qual das opções abaixo é incorreta? Dímelo por quê. Então, a primeira questão dizia: eu estava me maquillando, eu me estava maquillando e eu estava maquillando-me. Então, qual era a errada? Era a primeira. Porque eu passei na aula que o pronome reflexivo, ele nunca deve estar entre dois verbos, tá? Se você está fazendo um verbo reflexivo, com só um verbo, você pode botar ele tanto atrás quanto na frente do verbo. Então, a gente tem o verbo, o pronome reflexivo pode estar aqui ou aqui. Só que o problema é quando a gente tem dois verbos seguindo um do outro, que é o... Não lembro como é o nome, acho que é... Não é flexão verbal, conjunto verbal, alguma coisa assim. Então, tipo assim, eu estava maquiando meu amigo. Então, estava maquiando, a gente sabe que verbo estar e verbo maquiar. Então, são verbos diferentes, são dois verbos. E o pronome reflexivo, ele nunca pode estar entre esses dois. E o que eu passei? Que o pronome reflexivo, ele deve estar ou completamente atrás dos dois verbos ou completamente na frente. Então, eu me estava maquiando pode não soar normal pra gente que fala português, mas é correto de acordo com a norma da língua espanhola, assim como eu estava maquiando-me, passada para frente o me. Então, essas duas estavam certas e a primeira estava errada por esse motivo, porque como eu passei, um pronome reflexivo nunca pode estar entre dois verbos, e sim, ou antes deles ou na frente. E é verdade que, blá blá blá, banhas normalmente fora da casa. Então, essa aqui valia menos. O que eu queria? Eu queria que vocês observassem quais eram as alternativas e o que fazia sentido de acordo com o verbo. Observem que o verbo ele está conjugado para o verbos terminados em ER para o sujeito vosotros. E a única alternativa que tem aqui era vosotros. Eu queria que vocês lembrassem que o pronome direto, pronome de objeto indireto, era os. Então, é verdade que vosotros os banhais normalmente fora de casa? Então, é verdade que vocês estão bem fora de casa? É basicamente essa pergunta. Ok? Dímelo coisas que te gostaria de ser a menudo, pero hace nunca. Eu recebi bastante feedback nisso, dizendo, eu não lembrava que era a menudo. A menudo é frequentemente, gente. Então, eu pedi basicamente, diga-me coisas que você gostaria de fazer frequentemente, porém não faz nunca. Tá? Então, era basicamente essa pergunta que eu queria que vocês podiam dar uma palavra aqui. Eu só queria que vocês lembrassem que era a menudo. E eu ainda consegui acertar nisso, porque muita gente me dando feedback que não conseguia lembrar o que era. Isso é bom, porque força vocês a pesquisar, força vocês a ver de novo e de novo,
que é isso que tem que acontecer. E a última questão era el dia de muertos. Eu queria que vocês vissem esse vídeo e redigissem para mim em espanhol, pequeno ou não. Queria que vocês forçassem vocês a escrever mais. Sobre o Dia dos Mortos. Então, vocês iam ver um vídeo em espanhol, com legenda em espanhol. E queria que vocês entendessem, porque como a língua próxima, é bom forçar vocês, assim, para ter mais contato com a língua. Então, eu forcei vocês a ver, forcei vocês a escrever, no sentido de vocês aprenderem sobre a cultura, um pouco mais da cultura do México, e para forçar o espanhol. E aqui, por fim, eu tinha a experiência, né? Como é que você teve. Porque isso é importante para ver se a gente pode. Porque essa aqui foi a mais trabalhosa, acho que eu já passei. Por isso que são poucas questões, porque você tem que escrever bastante aqui, tá? E eu queria feedback justamente porque é isso, porque é diferente. Se é diferente, a gente tem que testar, né? A gente tem que aprender a lidar com o diferente. Mas nem sempre vai ter essas atividades que são mais trabalhosas, tá? Aproveitando aqui para dizer que a palavra-chave é arquivo, tá? Eu tava tomando água aqui e me veio a vontade de falar a palavra-chave, que é arquivo, arquivo. Ah, uma coisa muito importante, tá? Observem. Aqui, ó, logo nas três primeiras. Gente, nas três primeiras palavras, tu e tu amigo. Por que não tá com acento ou tá sem acento? Porque tu com acento significa você, é o pronome pessoal. O tu, no sem acento, o que ele é? Ele é um pronome possessivo. Pronome não, adjetivo possessivo, tá? Então, ele tem o sentido de seu, sua. Então, você e seu amigo Carlo. Então, você, tu com acento e seu amigo Carlo. Então, tu amigo sem acento, tá? Isso é muito importante porque tem muita gente errando nisso, aí tem que ficar repetindo a mesma coisa. Então, vamos para a aula de hoje sem mais delongas, né? Porque a gente já viu a atividade, que era de boa, assim, dentro da medida possível, mas não era nada muito mirabolante. Bom, então a gente tem meios de transporte, como eu já tinha dito anteriormente. E aqui a gente tem vários vocabulários, que pode ser pedir um táxi, que é pedir um táxi, correr ou na autobus, que é pegar um ônibus, tá? Quando a gente fala de pegar um trem, pegar um ônibus, pegar, sei lá, um Uber, em geral sempre usam correr, tá? Esse verbinho aqui, correr. Então a gente tem que correr no autobus, correr no trem, tá? A gente tem que sempre correr para no sentido de pegar alguma coisa. Aí eu pego um ônibus todo dia. Então vai usar o verbo correr, tá? Ir a pé, que é pé. Então lembrando que a gente tem o verbo ir, que é a mesma coisa. Quando a gente vai a pé. Então a gente vai a pé. Então esse a, o artigo ele está tanto em português quanto em espanhol. E a gente tem que pé é pé. Ir em metro, que é ir de metrô, tá? Então, se a gente vai de trem, a gente vai em metro, em trem, em barco, em coche, tá? Então, ir em metro é ir de metrô. Ir em trem é ir de trem. Ir em barco é ir de barco. Ir em coche é ir de carro, tá? Então, a gente tem que coche carro. Viajar em avião, ou seja, viajar de avião. Lembrando que avião em português tem um acento tio, o tio lá, não lembro se o nome certo é tio, tá? Então, avião é masculino, tá? Porque lembre que palavras terminadas, masculino não, é uma palavra feminina, porque lembre que palavras terminadas em I ou N, com acento no O, são palavras femininas. Então, a gente tem que português é o avião, mas em espanhol é la avião, tá? Então, viajar em avião, tá? Observem também que eu já pedi para vocês procurarem a pronúncia do V, porque ele não é um V, a gente não fala viajar, viajar na avião, que não é V que a gente fala, é meio que um meio termo entre V e B, então viajar na avião, tá? E el billete, que é o que é a passagem, a gente tem passagem de ônibus, passagem de trem, de metrô, então é el billete, então a gente tem el billete del metro, el billete del tren, el billete de barco, el billete de coche, de coche não, né, gente? Mas, como você já sabe, há muitas variações regionais em espanhol. A palavra autobus tem muitos sinônimos, as pessoas usam uma palavra em vez da outra, dependendo de onde elas são. Por exemplo, na Espanha, além de autobus, você ouvirá a palavra bus. Na Argentina é mais comum dizer coletivo. No Uruguai, as pessoas dizem ônibus.
Iguaguá é usado em Cuba e na República Dominicana. E a gente você provavelmente já viu também que tem aquele memezinho que na Venezuela ônibus é buceta. Buceta. Então, a gente tem, como é aquilo que eu disse, né? Tudo depende mais ou menos, às vezes, de onde você quer ir. Então, espanhol, a gente tem muitos países, então a gente tem muitos povos, muitas culturas e muitas formas de se falar a mesma coisa, muitas formas de se comunicar. Então, sabe o local que você quer ir, para você saber o que falam no país. Mas se você não sabe onde ir, se você é do mundo, fala no espanhol da Espanha, tá? Voltando a repetir isso de novo. Fala no espanhol da Espanha. Então a gente tem autobus, bus coletivo, ônibus guaguás, temos até buceta, ok? Tá? Então, relembrando, temos ir a pé, ir em metro, ir em trem, ir em barco, ir em coche, viajar em avião. Então, a gente tem que viajar em português é viajar, da mesma forma em espanhol, mudando somente a pronunciação. Outro fato interessante é que, enquanto a palavra correr na Espanha simplesmente significa pegar, tipo, correr no autobus, pode soar muito estranho na América Latina. Então, na maior parte da América Latina, é mais como dizer tomar no autobus, já que tomar, além de significar beber, significa pegar. A gente também tem esse sentido amplo também, no sentido de tomar. Nem sempre quando a gente toma alguma coisa, a gente está necessariamente tomando um líquido. Às vezes, sei lá, eu tomo o brinquedo da mão do meu irmão. Você pegou, o brinquedo da mão do seu irmão. Então, esse tomar para a gente também tem sentido de pegar as coisas. Então, a gente tem correr para a Espanha, mas temos tomar quando a gente quer falar na América Latina, geralmente. Tá? Mas é porque significa que é estranho que as pessoas não vão entender, gente. Tudo bem, isso era estranho, importante é entender. Caso, tipo, às vezes, acaba que, às vezes, sei lá, por exemplo, a gente prefere falar de Espanha porque a gente tem o objetivo maior na Espanha, mas a gente também quer viver uma vida também na América Latina, no espanhol latino, então é complicado ficar sabendo de todas essas diferenciações. Então, você pode ser estranho, mas o importante é ser entendido. Tá? Então, correr na Espanha, tomar na América Latina. Você sabia que também você pode dizer ir caminhando ou ir andando para dizer ir a pé? Todos significam andar, assim como na língua portuguesa. Então, a gente tem que caminhar é o quê? Caminhar. Andar é andar, que a gente está acostumado. Ir a pé, ir a pé. Então, ir caminhando, por quê? Por que o caminando? Porque a gente tem um verbo regular, caminhar. A gente tira o R, e se é nos outros, é andam. Então, ir caminando. Nos outros não, né? Quando a gente está no gerúndio. Então, caminando, gerúndio. Nos outros, estamos caminhando. Nós estamos caminhando. Nós outros estamos caminhando. Nós estamos caminhando. Ou andando a mesma coisa. A gente tira o R quando a gente quer fazer esse gerúndio, bota ando, tá? Então, nós outros estamos andando. Então, a gente está andando. Ou a gente está indo a pé, tá? Então, que é ir a pé. Todos significam andar. Então, vamos caminhando, vamos caminhando. Puedes ir andando, você pode ir andando. Tá? São coisas muito fáceis isso aqui, gente, porque é algo que a gente já tá acostumado, né? Esse é o bom de falar português. Mas também às vezes é ruim, porque a gente acha que uma coisa que em espanhol é uma coisa e na verdade é outra. E aqui está outro ponto, a palavra carro pode ser dita de formas diferentes também. Coche é usado em mais ou menos todos os países da língua espanhola. No entanto, as pessoas em alguns países e regiões da América Latina preferem dizer carro, tá? Em alguns países da América do Sul, a palavra alto é mais comum. Então, por exemplo, eu conversei com uma menina do Chile, que quando ela queria dizer carro, ela falava alto, tá? Então, saibam que a gente tem várias diferenciações. Então, geralmente, que dizem carro é o que lá mais para Cuba, República Dominicana. Essa questão mais da América Central, geralmente, diz mais caro. Quando você chega mais aqui para o sul, você vai tendo alto, tá? Eu acho que alto, não tenho certeza, tá? Não posso afirmar, mas acho que alto também se usa na Venezuela, por exemplo. Então, coach é que a gente fala na Espanha, mas como é aquilo? A gente tem como a América Latina acaba sendo muito distante da Espanha, a gente teve que a América Latina ela fez praticamente o seu dialeto do português. Então, vai ter muita coisa que é muito diferente na América Latina, muitas vezes, mas eles nunca vão deixar de entender a Espanha, mas a Espanha pode deixar de entender o que a América Latina fala. Então fica aí essa reflexão, né? E, finalmente, apesar da palavra bilhete na Espanha se referir a uma passagem para qualquer transporte público, em alguns países é mais comum dizer boleto ou passagem, que é usado principalmente para aviões ou trens de longa distância. E como você pode ver abaixo, todas as palavras em negrito significam passagem. Então, quanto custa um bilhete de autobus?
Quanto custa um boleto de metro? Quanto custa uma passagem de trem? Tá? Então, a gente tem essa questão. Bilhete, a gente tem o quê? Na Espanha, geralmente. Mas é mais comum dizer boleto para coisas mais em geral, assim. E o passar, o que é o passar? O passar geralmente para coisas mais caras. Porque, obviamente, viajar de avião é mais caro do que pegar um ônibus público tá, na sua cidade, ali que roda a cidade. Assim como pegar um trem de longa distância é muito mais caro do que pegar um trem que vai na cidade vizinha. Então, passagem, geralmente já são essas passagens que já são de longa distância, digamos assim, porque essa longa distância vai ser mais cara. E boleta para coisas mais de menor distância, tá? Mas é aquilo, gente. Por exemplo, se vocês me perguntarem daqui um mês, você lembra isso aqui? Eu não lembro, tá? Porque eu basicamente foco no da Espanha, porque é aquilo, é muito diferente. É realmente muito diferente em várias coisas, então eu aprendo da Espanha. É muita coisa para lidar, gente. E a América Latina é tão grande que eu não sei para onde eu iria na América Latina, honestamente. Eu gosto dessa ideia de visitar, passar uns dias, mas, tipo assim, não tenho essa visão a longo prazo, não tenho um caminho específico também para América Latina. Eu gosto muito de Porto Rico, mas nunca se sabe, né, gente? Então, a gente sabe da Espanha. Se precisar, a gente corre atrás. E vamos entrar no tópico que eu tanto falava, que são as palavras interrogativas. Essas são todas as palavras interrogativas e observem que todas têm acento. Que significa o quê? Que, qual. Mas qual mais ou menos, tá, gente? Porque a gente tem qual ali. Donde, que significa onde, que a gente já viu. Tipo, donde es usted? De onde você é. De donde es usted? Quando, que é o nosso quando, vai ser bem tranquilo. Não tem mistério, assim como o nosso como. Qual, ou quales, que é o qual ou quais. Quem, que é quem, e quanto, ou quanta, ou quantos, ou quantas, certo? A gente consegue entender a diferença entre cada um, porque a gente já está acostumado com o português. Agora, vamos lá. A gente tem que o quê? Quando ele vai introduzir uma pergunta, quando a gente vai introduzir uma pergunta, ele, ele possui acento. Então, por exemplo, o que é aquele carro? Então, que é aquele coche? Então, o que é aquele carro? Eu fiz uma pergunta. Então, obrigatoriamente, isso tem acento. Mas se eu falar que aquele carro é do meu amigo, observem que esse que eu acabei de falar é um carro que meu amigo emprestou. Observem que quando a gente for fazer isso em espanhol, esse que, ele não vai ter acento. Porque se eu falar que um amigo meu emprestou um carro, eu tô fazendo uma pergunta? Eu não tô fazendo uma pergunta. Eu tô afirmando que o meu amigo, então eu estou fazendo uma afirmação. Tá? A sentença é afirmativa, não é interrogativa. Então, nesse caso, o que não tem acento. Então, isso vale para todas as palavras. A gente só vai ter acento quando, obrigatoriamente, aquela palavra faz uma pergunta. Então, eu posso falar, de onde é você? Que eu vou estar perguntando, de onde você é? Mas se eu falar que da onde eu venho as pessoas são mais simpáticas, então, de donde eu vengo, as pessoas são muito mais simpáticas, então eu estou falando que da onde eu venho as pessoas são muito mais simpáticas, eu estou afirmando, ou mesmo se eu estivesse negando que as pessoas não são muito mais simpáticas, eu estou fazendo uma pergunta? Eu não estou fazendo uma pergunta. Então, donde, quando eu falar desse jeito, não tem acento. Mas se eu perguntar de onde é aquela pessoa, então aquilo tem acento, de onde tem, porque eu estou fazendo uma pergunta. Assim como quando. Eu posso falar. Quando que você começou a aprender espanhol? Aí a pessoa vai me. Eu estou fazendo uma pergunta, a pessoa vai me responder de acordo com o que eu perguntei. Eu perguntei quando que ela começou a aprender espanhol. Ela vai me responder. Agora, se eu falar que eu comecei quando eu era uma criança a aprender espanhol, porque isso não vai ter acento. O quando não vai ter acento. Porque eu não estou fazendo uma pergunta. Assim como. Se eu falar como você aprendeu espanhol, e eu falei que e eu falei a forma como eu aprendi, por exemplo, independente de qual seja, eu estou fazendo uma pergunta quando eu estou explicando para a pessoa. Se eu não estou, não tem acento. Mas se eu faço uma pergunta, então tem acento. Assim como qual. Não tem muito uma frase boa para isso. Tá? Mas dá para entender a mesma situação. A gente consegue usar qual de forma que a gente não use é, acento. Não faz uma pergunta. Então, qual blusa você escolheu na loja? É, aí a gente tem eu a escolhi na qual mais me agradava.
Vai ter acento? Não vai. Quando eu pergunto qual blusa você escolheu, tem acento. Mas quando eu respondo, eu escolhi a blusa na qual eu me sentia mais confortável, isso não tem acento. Porque o qual ele não faz uma pergunta, ele afirma que eu estou me sentindo, que eu estava me sentindo confortável, então eu comprei essa blusa. Então não tem essa situação de ter acento. Assim como quem, né? Que é quem. Então, quem é seu pai? Então, se eu estou perguntando quem é o pai daquela pessoa, eu estou fazendo uma pergunta e a pessoa vai me responder. Agora, se eu falar que meu. Não consegui pensar numa coisa boa, rapidão. Mas, basicamente, no momento que eu for usar quem, que ele não faz a pergunta, meu pai é quem me deu a vida. Meu pai é quem me deu a vida. Então, vai ter acento? Não, porque eu estou afirmando que meu pai é quem me deu a vida. Tá? Quantas. Então, se eu perguntar, quanto é essa blusinha aqui? Estou fazendo a pergunta porque eu quero saber o preço. Agora, se eu falar, quanto mais eu olho essa blusa, mais eu quero ela. Isso vai ter acento? Não, porque eu estou afirmando que quanto mais eu olho, mais eu quero. Não estou fazendo a pergunta, quanto mais eu olho, será que eu estou querendo mais? Isso teria acento. Mas se eu falar, ai, quanto mais eu olho, mais eu tenho vontade de comprar. Isso não tem acento, porque eu estou afirmando, eu já entendi essa situação, então isso não tem acento, ok? Então, basicamente, todas as palavras aqui, elas são usadas com acento e sem acento. A diferença entre elas, com acento e sem acento, é que com acento faz pergunta, sem acento não faz, tá? É... Palavras como donde, como, qual, etc., são chamadas de palavras interrogativas e são usadas para perguntar sobre coisas, eventos ou pessoas. As palavras interrogativas em espanhol sempre têm um acento. Não se esqueça de que em espanhol as perguntas começam e terminam com um ponto de interrogação. Tá? Ou seja, lembrando de novo, né? Quando a gente faz uma pergunta, o que a gente tem? A gente tem esse acento, né? Antes, que ele sempre vem no começo da frase, e esse aqui, que ele sempre vem no final da frase, quando a gente faz a pergunta. Esse a gente tá acostumado, todo mundo tá acostumado, mas esse aqui, que vem antes, né? Que é o do começo que tá invertido, ele já é diferente. Para finalizar, a gente tem alguns vocabulários não, diálogozinhos pequenos, tá? Porque aqui eu passo diálogo pequeno para que vocês possam florescer na atividade, fazer diálogos grandes. Então, onde está a parada del bus que vai ao aeroporto? Então, onde fica o ponto de ônibus que vai para o aeroporto? A gente já viu que parada, sei lá, parada del trem, del bus, del autobus, o que a gente viu? A gente já viu que isso é ponto de ônibus, ponto de trem, digamos assim. Tá? Então, quando a gente quer falar ponto do ônibus, a gente fala parada, tá? Parada, que é o nosso ponto de ônibus. Donde a gente já viu que tá fazendo a pergunta, então ele vai ter acento, tá? La parada, porque é feminino. Agora, o ônibus que vai para o aeroporto, ou que vai ao aeroporto, tá? Que é a mesma coisa. Esse al, ele é o quê? Ele é o ao, que vai ao aeroporto, tá? Então, observem que o que ali não tem acento, porque ele tá fazendo uma pergunta? Não, não é ele que faz a pergunta. Quem faz a pergunta é o donde, tá? Tá? Observem a diferença. A gente tá falando que a parada de ônibus que vai ao aeroporto, a gente afirma que tem um ponto de ônibus que leva até o aeroporto. Isso não é a pergunta é onde tá? Porque a gente sabe que existe um ponto de ônibus que leva ao aeroporto. Agora, a gente não sabe a localização, então por isso a gente pergunta onde. E que vá é o quê? Porque a gente tem o verbo ir, certo? Só que a gente, como eu comentei para vocês, quando a gente conjuga o verbo ir, ele parece o quê? Que ele vira o verbo var. Então, o que a gente tem? Quando ele está conectado aqui, la parada dele, busca que é la parada, é evia, tá? Evia. Então, qual que é a conjugação que a gente faz para verbos terminados em AR para o sujeito? Evia, evios e evios não. Evia, ele no usted é tirar o R e botar um A. Então, que vá, tá? Ok? Então, como eu comentei, o verbo ir em espanhol, quando ele vai conjugado, tudo muda. E ele parece que vira literalmente um verbo var. Então, se baseia nesse var se vocês tiverem dificuldade. Então, tira o R e bota A. Então, que vá al aeropuerto. O que é L? É o ao. Ele vai ao aeroporto. Tá? Então, aeroporto é aeroporto. Ou também temos a frase como puedo chegar ao aeroporto. Então, ao aeroporto, como posso chegar ao aeroporto? Então, chegar é o quê? Chegar, atingir. Como é o nosso como que a gente viu. A gente está perguntando como, a forma que a gente vai fazer para conseguir chegar no aeroporto. E puedo é posso. Então, como eu posso chegar ao aeroporto? Tá.
Essa tradução também é completa, mas para falar de uma forma mais completa, como eu posso chegar ao aeroporto? Então, como puedo llegar al aeroporto, tá? Então, llegar, chegar. Puedo, posso, tá? Puedo a gente viu várias vezes, é um verbo irregular, então vale a pena estudar, porque vai ser muito usado ainda na vida de vocês. Então, como puedo llegar al aeroporto, ok? Então, sem mais delongas, a gente encerra por aqui, tá? Não era para ser agora Agora, no final, como eu já acabei consumindo conteúdo muito mais rápido do que deveria, o que a gente tem agora é que a gente não vai demorar mais por enquanto, né? A gente não vai demorar para. A gente não vai ter videoaulas demoradas, porque eu já fiz várias videoaulas demoradas que tinham muito conteúdo, sem necessidade. Então, já aconteceu e agora a gente tem uma vida mais livre, leve, feliz, porque agora a gente não tem mais tanto tempo de aula. Tá? Então é isso, gente. Não se esqueçam que a palavra-chave já foi dita. Corrigimos a atividade 7, certo? Que era muito, muito escrita. E vemos meios de transporte, na diferença de vocabulário que a gente tem insana, de acordo com os países que a gente vai. E vimos também, relembrando, né? Porque eu sempre toquei nesse tópico, sem ser de uma forma necessariamente formal, mas eu sempre toquei nesse tópico durante outras videoaulas, e sempre que eu corrijo atividade, porque sempre tem esse erro, tá? Então, foi só retomando de novo as palavras interrogativas, porque elas são básicas, mas são importantes. Então, se você veio até aqui, muito obrigada.